Desde que me lembro, sempre fui fascinado por histórias de terror. Quando ouvi falar sobre a floresta de Eldridge, uma área conhecida por seus mistérios e relatos sobrenaturais, minha curiosidade falou mais alto. Decidi que precisava explorar esse lugar e gravar tudo em vídeo. A primeira vez que entrei na floresta, o sol estava se pondo, lançando sombras longas e distorcidas entre as árvores. A atmosfera era pesada, como se a própria floresta estivesse respirando ao meu redor. Com a câmera em mãos, comecei a filmar, capturando cada som e cada movimento. Enquanto caminhava mais fundo na floresta, percebi que o silêncio era quase ensurdecedor. O canto dos pássaros havia cessado, e uma sensação de desconforto começou a me envolver. Foi então que ouvi um sussurro suave, quase imperceptível: "Ajude-me." Minha pele arrepiou-se. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Decidi continuar gravando, pensando que poderia ser apenas minha imaginação pregando peças em mim. Mas à medida que avançava, os sussurros se tornaram mais insistentes. "Volte", dizia a voz, agora mais clara. A cada passo que eu dava, as sombras pareciam se aproximar. A câmera capturou algo estranho, uma figura esmaecida entre as árvores, com olhos profundos e tristes que pareciam implorar por ajuda. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria estar ali. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas o impacto ficou gravado na minha mente. Eu estava prestes a me virar para sair quando ouvi um grito agudo ecoar pela floresta. O som era aterrorizante e parecia vir de um lugar distante, mas ao mesmo tempo tão próximo. Sem pensar duas vezes, comecei a correr em direção à saída da floresta, mas as árvores pareciam se fechar ao meu redor, como se quisessem me prender ali para sempre. A câmera tremia em minhas mãos enquanto eu tentava manter o foco em frente a mim. O sussurro agora havia se transformado em uma cacofonia de vozes, todas clamando por socorro. Finalmente consegui sair da floresta e cheguei em casa ofegante e em estado de choque. Assim que me sentei para revisar as gravações, percebi que algo estava errado. As imagens estavam distorcidas e algumas partes estavam completamente corrompidas. Mas uma cena ficou intacta, a figura sombria aparecendo atrás de mim enquanto eu corria. Um frio percorreu minha espinha ao perceber que não estava sozinho, algo havia me seguido para fora da floresta. Nos dias seguintes, comecei a ter pesadelos recorrentes sobre a floresta e a figura que vi. Em cada sonho, ela se aproximava mais e mais de mim até que eu acordava em pânico, suando frio. Decidi voltar à floresta para confrontar o que quer que estivesse me assombrando. Com a câmera novamente em mãos e uma lanterna para iluminar o caminho, entrei na escuridão da floresta à noite. Dessa vez, estava determinado a descobrir a verdade por trás dos sussurros e da figura misteriosa. Enquanto caminhava pelas trilhas conhecidas, percebi que o ambiente era ainda mais opressivo do que antes. As árvores pareciam sussurrar segredos obscuros entre si enquanto eu avançava hesitante. Quando cheguei ao local onde havia visto a figura pela primeira vez, tudo estava em silêncio absoluto. Foi então que uma brisa gelada passou por mim e ouvi o sussurro novamente: "Você não deveria ter voltado." O medo tomou conta de mim novamente. Não havia como escapar agora. Com um impulso desesperado, comecei a filmar tudo ao meu redor na esperança de capturar alguma evidência do sobrenatural. Então vi, não apenas uma figura, mas várias, sombras dançantes entre as árvores. As vozes tornaram-se ensurdecedoras: "Ajude-nos! Estamos presos!" Eu percebi que aquelas almas atormentadas estavam tentando se comunicar comigo. Compreendi que as histórias sobre a floresta de Eldridge eram verdadeiras. Ela era um lugar onde espíritos perdidos vagavam eternamente em busca de libertação. Meu coração disparou enquanto eu tentava entender como poderia ajudá-los. Com lágrimas nos olhos e uma determinação renovada, gritei: "Como posso ajudar vocês?" O vento parou abruptamente e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Então ouvi uma resposta clara: "Quebre o ciclo." Naquele momento, soube o que precisava fazer. Eu tinha que voltar à cidade e contar às pessoas sobre os perigos da floresta antes que mais almas fossem aprisionadas ali. Ao retornar para casa com o coração pesado e a mente confusa,
percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. A floresta de Eldritch não era apenas um lugar. Era um portal para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Um lembrete sombrio de que algumas histórias nunca devem ser esquecidas e algumas almas nunca devem ser deixadas para trás. O mistério da Floresta Sombria. A Floresta Sombria sempre foi um lugar de lendas e mistérios na minha cidade. Desde pequeno, ouvia histórias sobre desaparecimentos inexplicáveis e sussurros que ecoavam entre as árvores. Quando decidi gravar um vídeo investigativo sobre o local, minha intenção era desmistificar essas histórias e mostrar que não havia nada a temer. Com a câmera em mãos e uma lanterna, entrei na floresta ao entardecer, cercado por uma sensação de expectativa e um leve medo. À medida que adentrava mais na floresta, a luz do dia começava a desaparecer e as sombras se tornavam mais densas. O som dos meus passos era abafado pelo solo coberto de folhas secas e o ar parecia mais pesado. Comecei a filmar tudo ao meu redor, tentando captar a beleza do lugar, mas logo percebi que havia algo diferente no ar. Um frio repentino me envolveu, e as árvores pareciam se inclinar em direção a mim, como se estivessem me observando. Foi então que ouvi um sussurro, tão baixo que pensei ter imaginado. "Ajude-me", dizia uma voz feminina, quase inaudível. A adrenalina disparou em meu corpo enquanto eu olhava ao redor, mas não havia ninguém. A câmera tremia em minhas mãos, mas continuei gravando. "Quem está aí?", perguntei, tentando manter a calma. A resposta veio em forma de um vento forte que fez as folhas dançarem ao meu redor. Segui em frente, atraído pelo sussurro que parecia se intensificar à medida que eu caminhava. A voz chamava por socorro, e não consegui resistir à tentação de descobrir sua origem. Meu coração batia rápido enquanto eu me aprofundava na floresta. Cada passo parecia me levar mais longe da realidade. O ambiente estava carregado de uma energia estranha e opressiva. Finalmente cheguei a uma clareira onde encontrei um antigo altar coberto de musgo e folhas secas. No centro do altar havia uma pequena caixa de madeira, com símbolos esculpidos em sua superfície. O sussurro agora era mais claro: "Abra a caixa". Hesitei por um momento. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Com mãos trêmulas, abri a caixa e encontrei uma boneca antiga com olhos de vidro que pareciam brilhar à luz da minha lanterna. Assim que toquei a boneca, uma onda de frio percorreu meu corpo e as vozes se tornaram ensurdecedoras. "Libere-nos". Era como se centenas de almas estivessem clamando por ajuda ao mesmo tempo. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Enquanto tentava recuar, percebi que as árvores ao meu redor haviam mudado. Elas pareciam se fechar em torno da clareira, como se quisessem me prender ali para sempre. A boneca caiu da minha mão e rolou para longe, mas não tive tempo para pegá-la. Corri em direção à saída da floresta com todas as minhas forças. O caminho parecia diferente. Cada árvore parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. As vozes continuavam ecoando na minha mente: "Ajude-nos. Estamos presos". O desespero tomou conta de mim enquanto eu lutava contra a sensação de estar sendo observado por algo invisível. Finalmente consegui encontrar uma trilha familiar e corri para fora da floresta. Ao chegar em casa, ainda ofegante e suado, liguei meu computador para revisar as gravações. Mas o que vi me deixou paralisado. As imagens estavam distorcidas e algumas partes estavam completamente corrompidas. No entanto, uma cena ficou nítida. A boneca aparecendo atrás de mim enquanto eu corria pela floresta, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. As noites seguintes foram repletas de pesadelos aterrorizantes. Eu via rostos distorcidos e ouvia os sussurros das almas perdidas clamando por libertação. Compreendi que havia desencadeado algo muito maior do que eu poderia imaginar, algo que não poderia ser ignorado. Decidi voltar à floresta para confrontar o que havia despertado com minha curiosidade imprudente. Naquela noite fatídica, voltei armado com coragem e determinação para devolver a boneca ao altar e tentar apaziguar os espíritos atormentados. Quando entrei na floresta novamente, tudo parecia mais sombrio do que antes. As árvores pareciam sussurrar segredos obscuros enquanto eu caminhava em direção à clareira. Ao chegar ao altar, coloquei a boneca de volta na caixa e fechei-a com cuidado. Assim que fiz isso,
um silêncio profundo tomou conta do ambiente, um silêncio tão intenso que pude ouvir meu próprio coração batendo aceleradamente. Então, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. As vozes começaram a desaparecer lentamente. Mas antes de sair da floresta, ouvi um último sussurro: obrigado. E naquele momento percebi que algumas histórias são verdadeiras e que algumas almas nunca devem ser deixadas para trás. Elas precisam ser ouvidas e libertadas para finalmente encontrar paz na eternidade. O Lamento da Floresta. Quando decidi passar um fim de semana na floresta de Blackwood, não tinha ideia do que me aguardava. A floresta era famosa por suas lendas sombrias, histórias de pessoas que desapareciam e ecos de lamentos que ressoavam entre as árvores. Armado com minha câmera e um espírito aventureiro, entrei na floresta ao amanhecer, determinado a capturar a beleza natural e talvez desmistificar algumas das histórias que ouvirá. Mal sabia eu que estava prestes a me tornar parte de uma delas. A primeira noite foi tranquila, mas à medida que o sol se punha, uma sensação estranha começou a se instalar. As sombras se alongavam e o vento sussurrava entre as folhas, como se a floresta estivesse tentando me contar um segredo. Enquanto gravava um vídeo sobre a vida selvagem ao meu redor, ouvi um som distante, um lamento profundo e melancólico que parecia vir do coração da floresta. Parecia humano, mas ao mesmo tempo não era. A curiosidade me levou a seguir o som, mesmo sabendo que deveria ser cauteloso. Conforme me aprofundava na floresta, o lamento se tornava mais intenso. Ajude-me, dizia a voz, ecoando entre as árvores. Meu coração acelerou. Algo dentro de mim queria recuar, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me impulsionou para frente. A câmera tremia em minhas mãos enquanto eu tentava manter o foco no caminho à minha frente. Finalmente, cheguei a uma clareira onde encontrei uma árvore colossal, suas raízes expostas como garras tentando agarrar o solo. No centro da clareira havia uma pequena fogueira apagada e ao lado dela, uma boneca antiga feita de barro e palha. Seus olhos eram buracos negros profundos que pareciam me observar. O lamento agora era quase ensurdecedor. Eu podia sentir a dor e a tristeza emanando daquela voz. O instinto me dizia para sair dali, mas algo me prendia, uma força invisível que me impelia a ficar. Enquanto gravava tudo, percebi que as imagens da câmera estavam começando a distorcer. As cores se tornaram saturadas e as sombras pareciam ganhar vida própria. Olhei para cima e vi figuras sombrias dançando entre as árvores, seus rostos indistintos mas claramente angustiados. Libere-nos, sussurraram em uníssono, suas vozes misturadas em um coro de desespero. O medo tomou conta de mim quando percebi que não estava apenas assistindo a uma cena sobrenatural, eu estava no meio dela. Tentei correr, mas as sombras pareciam se estender em minha direção, bloqueando meu caminho de saída. A boneca começou a brilhar com uma luz fraca e pulsante, como se estivesse viva e ligada à dor daqueles espíritos perdidos. Desesperado, gritei: "O que vocês querem de mim?" O lamento cessou abruptamente, e um silêncio profundo tomou conta da clareira. Então ouvi uma voz clara: "Nós estamos presos aqui por sua causa." O choque percorreu meu corpo. Como poderia eu ser responsável por algo tão terrível? O medo se transformou em confusão enquanto tentava entender o significado daquelas palavras. Naquele momento, percebi que minha presença na floresta havia despertado algo maligno. Talvez os espíritos estivessem esperando por alguém para libertá-los ou talvez eu fosse apenas mais um intruso em seu território sagrado. Com um impulso desesperado, peguei a boneca e corri para fora da clareira, determinada a encontrar uma maneira de apaziguar aqueles espíritos atormentados. A corrida pela floresta foi frenética. As árvores pareciam se fechar ao meu redor enquanto eu tentava encontrar o caminho de volta. As vozes ecoavam em minha mente: "Ajude-nos! Não nos deixe!" A sensação de estar sendo vigiado era palpável. Cada sombra parecia ganhar vida própria enquanto eu lutava para escapar daquela prisão espiritual. Finalmente, consegui encontrar o caminho de volta ao meu acampamento. Tremendo e ofegante, sentei-me perto da fogueira apagada e olhei para a boneca em minhas mãos. Era claro que ela era a chave para entender o que havia acontecido ali, um símbolo do sofrimento dos espíritos perdidos na floresta. Compreendi que precisava retornar à clareira na manhã seguinte e fazer algo para libertá-los.
Na manhã seguinte, com o sol nascendo lentamente entre as árvores, voltei à clareira com a boneca e algumas flores silvestres que havia colhido pelo caminho. Coloquei-as ao redor da boneca e murmurei palavras de conforto e respeito. Se você está aqui comigo, disse eu em voz alta, eu reconheço sua dor e desejo ajudá-los. Assim que terminei de falar, senti uma onda de calor passar por mim. As sombras começaram a se dissipar lentamente. Foi então que ouvi um último sussurro: obrigado. Um alívio profundo tomou conta do meu ser enquanto percebia que havia cumprido meu propósito naquela floresta maldita. Saí dali com uma nova compreensão do mundo espiritual. Algumas almas estão presas não apenas por suas histórias trágicas, mas também pela falta de reconhecimento das dores do passado. E assim deixei Blackwood com mais do que apenas memórias. Levei comigo o peso das almas libertadas e a certeza de que algumas florestas guardam segredos muito além da compreensão humana. O eco dos perdidos. Desde a infância, sempre ouvi histórias sobre a floresta de Eldermoor, um lugar envolto em mistério e temor. Diziam que aqueles que se aventuravam muito fundo nunca mais eram vistos. Quando decidi explorar a floresta em busca de conteúdo para meu canal de vídeos de aventura, estava ciente das lendas, mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Com minha câmera e um espírito destemido, entrei na floresta ao amanhecer, determinado a capturar sua beleza e desmistificar os rumores. À medida que caminhava pela trilha coberta de folhas, percebi que a luz do sol mal penetrava o denso dossel das árvores. A atmosfera era pesada, como se a floresta estivesse viva e observando cada movimento meu. Comecei a gravar, falando sobre as histórias que ouvirá e como pretendia provar que eram apenas mitos. No entanto, logo me dei conta de que algo estava errado. O silêncio era ensurdecedor, não havia pássaros cantando nem o farfalhar das folhas ao vento. Depois de algumas horas explorando, encontrei uma clareira onde o ar parecia diferente, mais frio e carregado. No centro, havia uma pedra grande coberta de musgo, com inscrições antigas que pareciam brilhar à luz da minha lanterna. Enquanto filmava, ouvi um sussurro suave atrás de mim: ajude-nos. Meu coração disparou. Olhei rapidamente ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado crescia a cada instante. Decidi seguir o som da voz, que parecia vir da direção da pedra. A cada passo, o sussurro se tornava mais claro: estamos presos. A câmera tremia em minhas mãos enquanto eu tentava manter a calma. Quando cheguei mais perto da pedra, vi figuras sombrias se contorcendo nas sombras ao meu redor. Eram rostos distorcidos e desesperados que pareciam implorar por libertação. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Tentei correr de volta pela trilha, mas as árvores pareciam se mover, bloqueando meu caminho. Cada vez que eu olhava para trás, via as figuras mais próximas, suas expressões de dor e desespero se tornando mais nítidas. Ajude-nos! Gritaram em uníssono, suas vozes ecoando na floresta como um lamento coletivo. Senti uma onda de desespero me invadir, não sabia como ajudar aqueles espíritos perdidos. Finalmente consegui encontrar uma trilha familiar e corri para fora da floresta. Ao chegar em casa, ainda tremendo, sentei-me à frente do computador para revisar as gravações. O que vi me deixou paralisado. As imagens estavam distorcidas e algumas partes estavam completamente corrompidas. Mas uma cena ficou nítida. As figuras sombrias aparecendo atrás de mim enquanto eu corria pela floresta, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. As noites seguintes foram repletas de pesadelos aterrorizantes. Eu via aquelas almas perdidas em meus sonhos, clamando por ajuda e libertação. Compreendi que não poderia ignorar o que havia acontecido na floresta. Algo precisava ser feito. Decidi voltar à floresta de Eldermoor para confrontar os espíritos e tentar ajudá-los a encontrar paz. Naquela noite fatídica, voltei armado com coragem e determinação para descobrir como poderia libertá-los. A escuridão da floresta parecia mais opressiva do que antes. Cada som parecia amplificado enquanto eu caminhava em direção à clareira novamente. As árvores pareciam sussurrar segredos obscuros enquanto eu avançava com cautela. Ao chegar à clareira, encontrei a pedra novamente e as inscrições pareciam brilhar sob a luz da minha lanterna. Com um profundo suspiro, comecei a falar: se você está aqui comigo,
Disse eu em voz alta, eu reconheço sua dor e desejo ajudá-los. Assim que terminei de falar, senti uma onda de calor passar por mim. As sombras começaram a se dissipar lentamente. Então ouvi um último sussurro: obrigado. Um alívio profundo tomou conta do meu ser enquanto percebia que havia cumprido meu propósito naquela floresta maldita. Saí dali com uma nova compreensão do mundo espiritual. Algumas almas estão presas não apenas por suas histórias trágicas, mas também pela falta de reconhecimento das dores do passado. Ao deixar Eldermoor para trás, percebi que algumas florestas guardam segredos muito além da compreensão humana, segredos que precisam ser respeitados e ouvidos. E assim deixei aquele lugar com mais do que apenas memórias. Levei comigo o peso das almas libertadas e a certeza de que algumas histórias são verdadeiras demais para serem ignoradas. O Lamento da Floresta. Desde que me lembro, sempre fui atraído por mistérios e histórias de terror. Quando ouvi falar da floresta de Hollow Creek, uma área conhecida por seus fenômenos sobrenaturais e desaparecimentos inexplicáveis, minha curiosidade se transformou em uma obsessão. Decidi que precisava explorar esse lugar e gravar tudo em vídeo para meu canal. Com minha câmera e uma lanterna, entrei na floresta ao amanhecer, determinado a capturar sua beleza e desmistificar as lendas que a cercavam. À medida que me aprofundava na floresta, a luz do sol começou a desaparecer sob o dossel espesso das árvores. O ambiente era opressivo, e um silêncio inquietante pairava no ar. A única coisa que podia ouvir era o som dos meus passos sobre as folhas secas. Comecei a filmar, falando sobre as histórias que ouvirá sobre pessoas que entraram na floresta e nunca mais voltaram. Mas à medida que avançava, uma sensação estranha começou a me envolver, como se algo estivesse me observando. Depois de algumas horas de caminhada, encontrei uma clareira onde o ar parecia diferente. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor, e uma brisa gelada passou por mim. Foi então que ouvi um sussurro: ajude-me. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, e a câmera tremia em minhas mãos enquanto eu tentava manter a calma. Segui o som da voz até encontrar uma árvore enorme com um tronco torcido e raízes expostas como garras. No chão, havia uma pequena caixa de madeira coberta de musgo. O sussurro se intensificou: abra a caixa. Hesitei por um momento. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. No entanto, a curiosidade me dominou e eu não consegui resistir. Com mãos trêmulas, abri a caixa e encontrei um amuleto antigo envolto em um pano desgastado. Assim que toquei o amuleto, uma onda de frio percorreu meu corpo e as vozes se tornaram ensurdecedoras: libere-nos. Era como se centenas de almas estivessem clamando por ajuda ao mesmo tempo. O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Tentei recuar, mas as sombras ao meu redor pareciam se mover, bloqueando meu caminho de saída. As figuras sombrias começaram a emergir das árvores, seus rostos distorcidos refletindo dor e desespero. Você nos trouxe aqui, disseram em uníssono, suas vozes ecoando na floresta como um lamento coletivo. O medo tomou conta de mim, eu precisava sair dali. Corri pela floresta em direção à saída, mas cada vez que olhava para trás, via as figuras mais próximas. Elas pareciam estar se alimentando do meu medo, suas expressões se tornando mais nítidas enquanto eu lutava para escapar daquela prisão espiritual. Finalmente consegui encontrar uma trilha familiar e corri para fora da floresta. Ao chegar em casa, ainda ofegante e suado, liguei meu computador para revisar as gravações. O que vi me deixou paralisado. As imagens estavam distorcidas e algumas partes estavam completamente corrompidas. Mas uma cena ficou nítida: as figuras sombrias aparecendo atrás de mim enquanto eu corria pela floresta, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. As noites seguintes foram repletas de pesadelos aterrorizantes. Eu via aquelas almas perdidas em meus sonhos, clamando por ajuda e libertação. Compreendi que não poderia ignorar o que havia acontecido na floresta. Algo precisava ser feito. Decidi voltar à floresta de Hollow Creek para confrontar os espíritos e tentar ajudá-los a encontrar paz. Naquela noite fatídica, voltei armado com coragem e determinação para descobrir como poderia libertá-los. A escuridão da floresta parecia mais opressiva do que antes.
Cada som parecia amplificado enquanto eu caminhava em direção à clareira novamente. As árvores pareciam sussurrar segredos obscuros enquanto eu avançava com cautela. Ao chegar à clareira novamente, encontrei a caixa e o amuleto ainda lá. Com um profundo suspiro, comecei a falar: "Se você está aqui comigo", disse eu em voz alta, "eu reconheço sua dor e desejo ajudá-los." Assim que terminei de falar, senti uma onda de calor passar por mim. As sombras começaram a se dissipar lentamente. Então ouvi um último sussurro: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do meu ser enquanto percebia que havia cumprido meu propósito naquela floresta maldita. Saí dali com uma nova compreensão do mundo espiritual. Algumas almas estão presas não apenas por suas histórias trágicas, mas também pela falta de reconhecimento das dores do passado. Ao deixar Hollow Creek para trás, percebi que algumas florestas guardam segredos muito além da compreensão humana, segredos que precisam ser respeitados e ouvidos. E assim deixei aquele lugar com mais do que apenas memórias. Levei comigo o peso das almas libertadas e a certeza de que algumas histórias são verdadeiras demais para serem ignoradas. O eco da floresta. Desde pequeno, sempre fui fascinado por histórias de terror, especialmente aquelas que envolviam florestas sombrias e mistérios não resolvidos. Quando ouvi falar da floresta de Blackthorn, uma área conhecida por seus fenômenos sobrenaturais e desaparecimentos inexplicáveis, minha curiosidade se transformou em uma obsessão. Decidi que precisava explorar esse lugar e gravar tudo em vídeo para meu canal. Com minha câmera e um espírito destemido, entrei na floresta ao amanhecer, determinado a capturar sua beleza e desmistificar as lendas que a cercavam. À medida que me aprofundava na floresta, a luz do sol começou a desaparecer sob o dossel espesso das árvores. O ambiente era opressivo, e um silêncio inquietante pairava no ar. A única coisa que podia ouvir era o som dos meus passos sobre as folhas secas. Comecei a filmar, falando sobre as histórias que ouvirá sobre pessoas que entraram na floresta e nunca mais voltaram. Mas logo percebi que algo estava errado. O silêncio era profundo demais. Não havia pássaros cantando nem o farfalhar das folhas ao vento. Depois de algumas horas de caminhada, encontrei uma clareira onde o ar parecia diferente, mais frio e carregado. No centro da clareira havia uma pedra grande coberta de musgo, com inscrições antigas que pareciam brilhar à luz da minha lanterna. Enquanto filmava, ouvi um sussurro suave atrás de mim: "Ajude-me." Meu coração disparou. Olhei rapidamente ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado crescia a cada instante. Segui o som da voz até encontrar uma árvore enorme com um tronco torcido e raízes expostas como garras. No chão, havia uma pequena caixa de madeira coberta de musgo. O sussurro se intensificou: "Abra a caixa." Hesitei por um momento. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Mas a curiosidade foi mais forte do que o medo, e eu não consegui resistir. Com mãos trêmulas, abri a caixa e encontrei um amuleto antigo envolto em um pano desgastado. Assim que toquei o amuleto, uma onda de frio percorreu meu corpo e as vozes se tornaram ensurdecedoras: "Libere-nos." Era como se centenas de almas estivessem clamando por ajuda ao mesmo tempo. O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Tentei recuar, mas as sombras ao meu redor pareciam se mover, bloqueando meu caminho de saída. As figuras sombrias começaram a emergir das árvores, seus rostos distorcidos refletindo dor e desespero. "Você nos trouxe aqui", disseram em uníssono, suas vozes ecoando na floresta como um lamento coletivo. O medo tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Corri pela floresta em direção à saída, mas cada vez que olhava para trás, via as figuras mais próximas. Elas pareciam estar se alimentando do meu medo, suas expressões se tornando mais nítidas enquanto eu lutava para escapar daquela prisão espiritual. Finalmente consegui encontrar uma trilha familiar e corri para fora da floresta. Ao chegar em casa, ainda ofegante e suado, liguei meu computador para revisar as gravações. O que vi me deixou paralisado. As imagens estavam distorcidas e algumas partes estavam completamente corrompidas. Mas uma cena ficou nítida: as figuras sombrias aparecendo atrás de mim enquanto eu corria pela floresta, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. As noites seguintes foram repletas de pesadelos aterrorizantes.
eu via aquelas almas perdidas em meus sonhos, clamando por ajuda e libertação. Compreendi que não poderia ignorar o que havia acontecido na floresta. Algo precisava ser feito. Decidi voltar à floresta de Blackthor para confrontar os espíritos e tentar ajudá-los a encontrar paz. Naquela noite fatídica, voltei armado com coragem e determinação para descobrir como poderia libertá-los. A escuridão da floresta parecia mais opressiva do que antes. Cada som parecia amplificado enquanto eu caminhava em direção à clareira novamente. As árvores pareciam sussurrar segredos obscuros enquanto eu avançava com cautela. Ao chegar à clareira novamente, encontrei a caixa e o amuleto ainda lá. Com um profundo suspiro, comecei a falar: "Se você está aqui comigo", disse eu em voz alta, "eu reconheço sua dor e desejo ajudá-los." Assim que terminei de falar, senti uma onda de calor passar por mim. As sombras começaram a se dissipar lentamente. Então ouvi um último sussurro: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do meu ser enquanto percebia que havia cumprido meu propósito naquela floresta maldita. Saí dali com uma nova compreensão do mundo espiritual. Algumas almas estão presas não apenas por suas histórias trágicas, mas também pela falta de reconhecimento das dores do passado. Ao deixar Blackthor para trás, percebi que algumas florestas guardam segredos muito além da compreensão humana, segredos que precisam ser respeitados e ouvidos. E assim deixei aquele lugar com mais do que apenas memórias. Levei comigo o peso das almas libertadas e a certeza de que algumas histórias são verdadeiras demais para serem ignoradas. O sussurro da floresta. Desde que me lembro, sempre fui atraído por histórias de mistério e terror, especialmente aquelas que envolvem florestas sombrias e segredos enterrados. Quando ouvi sobre a floresta de Whispering Pines, uma área famosa por seus fenômenos inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos, minha curiosidade se transformou em uma obsessão. Decidi que precisava explorar esse lugar e documentar minha experiência em vídeo. Com minha câmera, lanterna e um coração cheio de coragem, entrei na floresta ao amanhecer, sem saber que estava prestes a enfrentar algo muito além da compreensão humana. À medida que me aprofundava na floresta, a luz do sol começava a desaparecer sob o dossel espesso das árvores. O ambiente tornou-se opressivo, e um silêncio inquietante pairava no ar. A única coisa que podia ouvir era o som dos meus passos sobre as folhas secas. Comecei a filmar, falando sobre as histórias que ouvirá sobre pessoas que entraram na floresta e nunca mais voltaram. Mas logo percebi que algo estava errado. O silêncio era profundo demais, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Depois de algumas horas caminhando, encontrei uma clareira onde o ar parecia diferente, mais frio e carregado. No centro da clareira havia uma árvore enorme com um tronco torcido e raízes expostas como garras. Ao me aproximar, notei marcas estranhas no tronco, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da terra. Enquanto filmava, ouvi um sussurro suave atrás de mim: "Ajude-me." Meu coração disparou. Olhei rapidamente ao redor, mas não havia ninguém. Decidi seguir o som da voz, que parecia vir da direção da árvore. A cada passo que dava, o sussurro se tornava mais intenso: "Libere-me." Uma sensação de urgência me envolveu. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Ao chegar mais perto da árvore, vi uma pequena fenda na base do tronco. Com um impulso inexplicável, coloquei minha mão na fenda e puxei com força. Para minha surpresa, uma caixa antiga saiu da fenda. A madeira estava desgastada e coberta de musgo, mas as inscrições na superfície pareciam brilhar à luz da minha lanterna. Tremendo de expectativa e medo, abri a caixa e encontrei um amuleto em forma de olho, feito de um material desconhecido que parecia pulsar com uma energia própria. Assim que toquei o amuleto, uma onda de frio percorreu meu corpo e as vozes se tornaram ensurdecedoras: "Ajude-nos! Estamos presos!" O pânico tomou conta de mim enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. As sombras ao meu redor começaram a se mover, tomando formas indistintas que pareciam se aproximar cada vez mais. "Você nos trouxe aqui", sussurraram em uníssono, suas vozes ecoando na floresta como um lamento coletivo. O medo tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Corri pela floresta em direção à saída, mas cada vez que olhava para trás, via as figuras mais próximas.
Elas pareciam estar se alimentando do meu medo, suas expressões distorcidas refletindo dor e desespero enquanto eu lutava para escapar daquela prisão espiritual. Finalmente consegui encontrar uma trilha familiar e corri para fora da floresta. Ao chegar em casa, ainda ofegante e suado, liguei meu computador para revisar as gravações. O que vi me deixou paralisado. As imagens estavam distorcidas e algumas partes estavam completamente corrompidas. Mas uma cena ficou nítida. As figuras sombrias aparecendo atrás de mim enquanto eu corria pela floresta, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. As noites seguintes foram repletas de pesadelos aterrorizantes. Eu via aquelas almas perdidas em meus sonhos, clamando por ajuda e libertação. Compreendi que não poderia ignorar o que havia acontecido na floresta. Algo precisava ser feito. Decidi voltar à floresta de Whispering Pines para confrontar os espíritos e tentar ajudá-los a encontrar paz. Naquela noite fatídica, voltei armado com coragem e determinação para descobrir como poderia libertá-los. A escuridão da floresta parecia mais opressiva do que antes. Cada som parecia amplificado enquanto eu caminhava em direção à clareira novamente. As árvores pareciam sussurrar segredos obscuros enquanto eu avançava com cautela. Ao chegar à clareira novamente, encontrei a árvore e a caixa ainda lá. Com um profundo suspiro, comecei a falar. Se você está aqui comigo, disse eu em voz alta, eu reconheço sua dor e desejo ajudá-los. Assim que terminei de falar, senti uma onda de calor passar por mim. As sombras começaram a se dissipar lentamente. Então ouvi um último sussurro. Obrigado. Um alívio profundo tomou conta do meu ser enquanto percebia que havia cumprido meu propósito naquela floresta maldita. Saí dali com uma nova compreensão do mundo espiritual. Algumas almas estão presas não apenas por suas histórias trágicas, mas também pela falta de reconhecimento das dores do passado. Ao deixar Whispering Pines para trás, percebi que algumas florestas guardam segredos muito além da compreensão humana, segredos que precisam ser respeitados e ouvidos. E assim deixei aquele lugar com mais do que apenas memórias. Levei comigo o peso das almas libertadas e a certeza de que algumas histórias são verdadeiras demais para serem ignoradas.